Muito bom dia para você que nos acompanha nesta manhã de quarta-feira. Seja bem-vindo ao Bom Dia Senar Mato Grosso. Hoje eu recebo mais uma vez aqui no estúdio do Canal Rural Mato Grosso em Cuiabá, Rafael de Graff, que é mestre em agronomia, instrutor credenciado junto ao Senar Mato Grosso e sempre viaja para estar aqui com a gente, vindo lá do interior de São Paulo, está aqui mais uma vez para dividir conhecimento. Hoje falando sobre cana-de-açúcar, como minimizar as falhas, quantificar as falhas e perder, ou melhor, deixar de perder dinheiro, né? Reduzir as perdas justamente com as falhas nos canaviais. Bom dia. Perfeito, bom dia. Um prazer estar aqui, virando cliente. Bom, hoje eu vou falar sobre um assunto que eu tenho bastante carinho, eu venho trabalhado nos últimos anos, que é a questão das falhas na cana-de-açúcar, né? Inclusive dos temas do meu doutorado, que eu estou finalizando. E queria, quem não trabalha com cana-de-açúcar, né, começar somente explicando, né, Vamos lá. que o canavial a gente planta ele uma vez e a gente colhe ele por vários anos consecutivos. Quanto mais, melhor. A média hoje é 5 vezes. Tá? E as falhas ocorrem e são trechos na linha da cana maiores do que meio metro sem a presença de plantas. Isso por conta da mortalidade das plantas, né? Que são causadas por ataques de pragas e doenças, fatores climáticos, a próprio envelhecimento das soqueiras, mas principalmente por danos causados em operações mecanizadas, que utilizam máquinas muito pesadas na cana-de-açúcar e ocorrem com frequência. Né? Um detalhe da falha, também, que acho que é muito importante a gente dizer, é que ela ocorre em todo canavial. Não existe um canavial, é muito difícil, né? Um canavial viável não existe onde você vai lá e vai, não tem nenhuma falha aqui. Sempre vai existir falha, tá? A ideia é atrasar a chegada delas. Perfeito. Vamos lá. O que essas falhas causam na cana-de-açúcar? Bem, para conceituar, pessoal, a gente hoje no Brasil produz cerca de 10 milhões de hectares de cana-de-açúcar, né? Vem produzir etanol, biocombustíveis, açúcar, né? Nossa produtividade está em média 77 toneladas por hectare. E não sei se vocês sabem, mas a cana ela é precificada de acordo com a ATR, que são os teores de açúcares presentes no caldo da cana. Então, com base nisso, nessa nossa produtividade, nós temos uma receita bruta do canavial por corte de, em média, R$ 7.700. Eu fiz um levantamento em 2018 para ver a viabilidade dos meus projetos e aí eu entrevistei vários produtores de cana, diretores de usinas e se eu somar as áreas sob responsabilidade deles, acho que chegava próximo a 1 milhão de hectares, cerca de 10% da produção brasileira. E eu perguntei para eles, quantos por cento de falha vocês têm em média na lavoura de vocês? Alguns responderam 15, 18, 22, 25, e na média nós tivemos 20%, ou seja, diria que hoje 20% da nossa área de cana-de-açúcar está sem planta, está falhado, né? Isso representa para a gente, começando aqui por baixo, né, perdas de até R$ 490 por hectare na produtividade, considerando no lucro do canavial, considerando essa receita bruta, considerando uma afirmação de Stolf, que eu diria que é o pai das falhas no Brasil, né, uma das pessoas que estudou isso desde 1986, que fala que a cada 10% de falha nós perdemos 3,2% de produtividade. Só que isso tudo foi feito antigamente, hoje eu já cheguei a resultados um pouco mais atuais, a gente ainda está caminhando, né? Mas que apontam que falhas só têm essa compensação na produtividade que ele afirma, elas são superiores a 1,5 metro de comprimento. E essa compensação ela é muito pouca, cerca de 3 quilos de colmo por falha, sendo que em 1 metro a gente deveria ter pelo menos 10 quilos. Enfim, a gente acho que é um pouco pior a situação que a gente realmente apresenta. Vamos partir assim, seria um mínimo essa redução de 3,2, né? Tentando atualizar. Exatamente. Vamos lá. Exatamente. E acredito que outra questão que a gente tem que observar é que esses 20% de falha, a gente está fazendo todos os investimentos que a gente faz no canavial que possui plantas. Ou seja, somente com fertilizantes, que é um tema que eu tenho trabalhado principalmente, nós desperdiçamos, considerando uma adubação aí por volta de R$ 800,
R$170 por hectare, né? Que a gente está aplicando lá onde não tem planta, né? Em nível nacional, cerca de 1,7 bilhões de reais de desperdício anualmente, tá? E a gente não sabe se esses R$170 que a gente está aplicando são aproveitados pelas plantas até então. Então, mais à frente eu trago mais resultados sobre isso. Perfeito. Considerando sobre os impactos das falhas, como eu falei, elas estão presentes em todos os canaviais, a ponto que um canavial com até 10% de falha é considerado excelente, né? Então, imagina, a gente admitir um erro de 10%, mas por conta da própria fisiologia da cana, isso já é esperado. Canaviais com 10 a 20% é o mais comum. Acima de 20 até 35, a gente às vezes nem torna viável manter o canavial, às vezes a gente precisa renovar ele, né? E acima de 35% a gente tem que fazer a renovação, ou seja, eu falei para vocês no início, o canavial ele fica lá alguns anos no campo, né? E depois ele é renovado. Se a gente antecipa essa renovação, o custo de produção do canavial sobe muito, porque nosso custo de implantação pode ser menor, mas para a maior parte dos produtores está em torno de R$7.000, certo? Esse custo de R$7.000 é diluído em menos cortes, ou seja, se torna mais caro. Diluído em 5 cortes, pessoal, que é a média que a gente tem hoje, o custo de implantação sai R$1.400 por hectare. Se a gente for meio mal, errar nos tratos e aí ter mais falhas e ter que reformar com 4 cortes, esse custo já sobe R$354. Por outro lado, se a gente alcançar o que acho que a gente vem buscando nos últimos anos e conseguir reformar esse canavial com 8 cortes, a gente tem um lucro maior de R$530 por corte, né? Então, bota isso vezes 8, aumenta muito a lucratividade. E é por isso que eu digo que a gente sempre vai ter falha no canavial. E aqueles 20% que eu apresentei vão continuar sendo 20%. O que vai mudar, Luiz? Vai mudar o período que o canavial fica no campo, né? Então ele vai levar mais tempo para ser renovado. Por quê? Porque esse custo de implantação ele é mais significativo do que as perdas na produtividade causadas pelas falhas. A gente quer deixar o canavial por um período mais longo no campo. Perfeito, ou seja, ampliar a longevidade desse canavial, né? A viabilidade de manter aquela área ali, aquela lavoura ali, sem ter que renová-la. Normalmente, como o Rafael explicou, né? A gente fala muito em 5 cortes, né? Ou seja, 5 safras. É preciso, então, tentar elevar ao máximo, convivendo com essas falhas e administrando essas falhas, né? Evitando desperdícios aí em cima dela, como o Rafael acabou de mencionar. E já temos cases de 8 cortes já em usinas aí, modelos, né? Então a gente vai ter que aumentar isso aí. E só que para a gente acompanhar essas falhas e até tomar essa decisão se reforma ou não um canavial, a gente precisa fazer um monitoramento delas. E a gente tem 3 formas de fazer monitoramento. Forma manual, com sensores embarcados em tratores, por exemplo, ou por meio de aeronaves não tripuladas, os famosos drones que estão em evidência ultimamente. A avaliação manual ela foi criada lá por Stolf em 1986, essa é a metodologia proposta por ele, que até hoje é utilizada, os conceitos, né? Onde a gente entra no canavial numa distância conhecida de linha de cana e vai somando todos os comprimentos de falha. Depois a gente aplica a fórmula, né, dividindo o comprimento de falha encontrado pelo trecho analisado, a gente tem a percentual de falha. Só tem um problema, né? É um método que essa linha que a gente mediu está precisa a avaliação, porém as falhas ocorrem de forma meio que aleatória no canavial, principalmente por causa desse tráfego de máquina, né? Então é difícil ser representativo, não dá para eu fazer essa avaliação num canavial inteiro, você tem que fazer pontos amostrais. E essa perda de representatividade às vezes faz com que a nossa avaliação não seja tão precisa. Okay? Perfeito. Outra forma é utilizando sensores embarcados em tratores. Isso foi descrito pelo professor Molin, da Exalc, em 2016, onde ele testou e teve bons resultados. A questão é que as máquinas que trafegam em todas as linhas da cana, né, são as colhedoras, e lá na etapa de colheita é onde a gente mais causa falha. Então talvez não faça muito sentido a gente avaliar ali, seria mais legal numa adubação, por exemplo, só que a gente precisaria de mais sensores na máquina, né, vários sensores por linha, e então isso acabou não sendo aplicado. E o que está em alta hoje, e desde 2015 mais ou menos, a gente vem usando com bastante frequência, são sensores embarcados em drones. Hoje, um mapeamento com drone vai custar até 15 centavos por tonelada de cana colhida. Então isso é muito barato, né? Ele é ágil de fazer,
A gente tem agilidade no mapeamento e a vantagem é que a gente sobrevoa todo o talhão, então a gente tem toda aquela área mapeada. A questão, como é algo novo, a gente ainda não sabe quão preciso isso é. E eu tive a oportunidade de participar do projeto do Marcelo, que a gente executou junto com o meu próprio projeto de doutorado, onde a gente estudou essa possibilidade de qual a qualidade do mapeamento de falha que a gente faz. E eu tive um resultado que, nós tivemos um resultado que não nos deixou muito contente, que é falhas menores, falhas de meio metro, nem são mapeadas, tá? Elas ficam perdidas na imagem. Os comprimentos de falha, por exemplo, uma falha de 2 metros lá, esse comprimento é subestimado, ou seja, vai lá para 2 metros, vai para 1,5 m, 1,80 m. O que isso me diz? Que aqueles 20% que eu falei lá no início estão sendo subestimados e esse é realmente um problema. Perfeito, vamos fazer uma breve pausa aqui, a gente volta daqui a pouquinho com Bom Dia, Senar Mato Grosso. O Rafael está dando uma aula aqui, falando sobre a importância de buscar ampliar a longevidade dos canaviais, né, como ele mencionou, para 8 cortes ao invés dos 5, para reduzir os custos, né, e com certeza aí buscar resultados mais expressivos, convivendo e administrando as falhas, que, como ele disse, são praticamente impossíveis de evitar que elas ocorram, mas é possível tentar reduzi-las ou, né, diminuir ao máximo a ocorrência delas. Continue com a gente, esse é o Bom Dia, Senar Mato Grosso, daqui a pouquinho a gente volta. Bloco 1, ok? Põe a telinha de divisão ali, fazendo favor. Você vai voltar falando dessa imagem ainda? Não, direto, né? Vamos para o segundo bloco já, Mavi. 11 mesmo, Israel? Ou 10,5? Funciona muito bem isso daqui, dá para monitorar tranquilo. Tudo bem que tem que ficar ligado na tomada, mas resolve que é uma beleza. Valendo, cara? Tá boa a toada, viu? Tá bem didático, bem legal. Beleza? Vamos lá, bloco 2. Bom Dia, Senar Mato Grosso. Exibição dia 31 de março. Dani, dá uma disparada para nós, hein? 31 de março de 2021. 1, 2, 3. Estamos de volta, este é o Bom Dia, Senar Mato Grosso, aqui do estúdio do Canal Rural Mato Grosso em Cuiabá. Hoje falando sobre falhas nos canaviais, como tentar minimizá-las e como conviver com elas de uma maneira aí que não se torne um prejuízo elevado para você que é agricultor, você que investe na produção de cana-de-açúcar. Quem está conosco aqui é o Rafael de Graff, que é mestre em agronomia e, claro, instrutor credenciado junto ao Senar Mato Grosso. Rafael, vamos direto para as próximas orientações desse tema tão importante. Como você mencionou, pode ter um peso muito elevado no bolso do produtor, né, se não forem observadas algumas considerações, alguns pontos importantes que, entre eles, aí, como você mencionou, o desperdício, por exemplo, de defensivos, o desperdício de químicos ali e de fertilizantes também nessas áreas de falhas, né? Esses são só um dos pontos que você mencionou. Perfeito. Então, falamos aí sobre o que são as falhas, né? Dissemos como mapear, trouxe uma informação inédita, né, sobre o mapeamento de falhas com drone, que ainda eu considero que ainda é a melhor opção, tá? Então, quem faz o mapeamento, continua fazendo. Só saibam que algumas falhas podem ter problema. Eu só recomendo que façam voos mais baixos, né? E com canavial com porte menor, para a gente não ter as plantas da cana crescendo demais e cobrindo as falhas, que vai prejudicar a captura da imagem pelo drone. Okay? Perfeito. E agora nós vamos para algo mais importante ainda, que é reduzir a ocorrência de falha. Lembrando que, como eu falei no início, é provável que aqueles 20% que a gente já encontrou, a gente continue tendo. O que a gente vai mudar é a longevidade do canavial. Ou seja, a gente tem que atrasar a chegada das falhas no canavial, ok? Começando por um preparo de solo adequado, né? Um preparo bem feito, a questão da descompactação, para que essa cana consiga ficar mais tempo lá no campo. Uso de mudas de boa sanidade, tá? Seja plantio em gemas ou plantio com mudas pré-brotadas, que é algo que está em bastante evidência hoje também. Fazendo um plantio de qualidade, né? Então, principalmente quando a gente faz o plantio das gemas, às vezes danos causam falhas logo lá no início. Tem como solucionar, mas eleva o preço do canavial, já vou falar mais sobre isso também. E fazendo tratamento fitossanitário adequado. E, por fim, colheita com qualidade. Qual que é a questão da colheita? A colheita
as máquinas trafegam, a colhedora, a maior parte colhe apenas uma linha, e as máquinas trafegam em toda a área. Além delas, vem sempre acompanhando um transbordo com 20 toneladas de cana carregado nele, ou seja, um pisoteio desse prejudica a cultura, ok? Portanto, pessoal, o que eu recomendo? Algumas dicas, principalmente na questão da colheita, que vão garantir que as falhas demorem mais para chegar. Primeiro passo, fazer manutenção frequente das colhedoras de cana. Um dos grandes causadores de falha é o sistema de corte de base da colhedora, que é composto por facas que vão, né, elas são rotativas e elas vão cortando os colmos de cana na sua base. Conforme essas facas desgastam, é igual uma faca, vai ficando cega, ela perde a capacidade de corte, né? Com isso, ela acaba causando danos nas soqueiras de cana, fazendo que, em caso de danos extremos, essa soqueira nem volte a rebrotar. Se essa soqueira não rebrota, ano que vem ela é uma falha. Então, se ano que vem ela é uma falha, pronto, aumentamos nosso percentual e antecipamos a reforma, né? Então, vamos postergar isso. E fazendo a manutenção constante disso, fazendo as trocas das facas constantemente, a gente já tem algum ganho aí. Perfeito. De forma simples. Boa observação. Perfeito. Além disso, utilizar das tecnologias que nós temos disponíveis hoje. Hoje, uma das tecnologias que a gente mais utiliza nas lavouras é o piloto automático. E na cana-de-açúcar não é diferente. A gente deve utilizar piloto automático, especialmente no plantio e na colheita. No plantio, porque fazendo um plantio com piloto, a gente vai saber aonde é que as linhas estão no campo, para a gente poder, na hora da colheita, usar o piloto também na colhedora para saber onde é que as linhas estão e evitar pisoteá-las. Quem já teve a oportunidade de entrar numa colhedora de cana sabe que a hora que você está colhendo o canavial, você não enxerga quase nada lá de cima e a colheita acontece 24 horas, imagina à noite. Né? É muito difícil, então o piloto ele tende a ajudar, ok? E é o ideal ser utilizado desde o plantio. Perfeito. A situação é a seguinte: se a gente pegar os canaviais novos, eu acredito que todo mundo está plantando com piloto, né? Pelo menos deveria estar. Agora, se pega os canaviais mais antigos, eles ainda estão sendo colhidos, né? Só que eles foram plantados sem piloto. E muita gente acredita que não dá para colher com piloto aí, né? Porque a gente não sabe onde está, não tem as linhas projetadas. Tem como correr atrás disso? Sim, há um caminho. O caminho é utilizar também dos veículos aéreos não tripulados para fazer um mapeamento dessas linhas de plantio que já estão no campo. Então, é o mesmo processo de mapeamento de falha, né? Inclusive é uma parte do processo de mapeamento de falha, que geram essas linhas que podem ser inseridas no monitor da colhedora para que ela consiga utilizar o sistema de direcionamento automático, colhendo essas linhas que foram plantadas sem projeto. Isso aí é muito viável e é muito interessante. Além disso, a gente fala de usar o piloto na colhedora, mas as colhedoras são sempre acompanhadas do transbordo. O que é o transbordo? Um trator com uma carreta, né, e às vezes duas carretas, cada uma carregando 10 toneladas de cana, então a gente tem uma média de 20 toneladas de cana no transbordo, que trafega sempre ao lado da colhedora. Então ele anda o mesmo tanto que a colhedora. A situação é a seguinte: ele é muito pesado, né? E a questão é, muita gente não utiliza o piloto automático no transbordo, que tende a ser uma máquina que tem que ter um custo menor. Algumas empresas já vêm adotando, utilizando o piloto automático nos tratores dos transbordos. Isso já é um grande avanço, só que a gente pode melhorar. Como que a gente pode melhorar? Não sei se podem ver na imagem, eu fiz alguns xizinhos. O que isso representa? Representa pisoteio. O transbordo, ele é um equipamento que a gente chama de equipamento de arrasto, ele é puxado pelo trator. E eu costumo dizer que todo equipamento de arrasto é preguiçoso. É preguiçoso. Se o trator faz uma curva muito grande, o transbordo procura o caminho mais perto para fazer. E procurando esse caminho mais perto, ele pisoteia as linhas de plantio da cana, fazendo com que a boa parte não volte a rebrotar. Como que a gente soluciona isso? Existem sistemas de direcionamento ativo e passivo de implemento, que chamam, que é quando a gente instala uma antena GPS aí no transbordo, né? E aí a gente acompanha onde é que ele está. E quando o sistema de direcionamento é ativo, além de acompanhar onde o transbordo está para fazer essa correção no trajeto dele, ele vai ter
sistemas esterçantes nos rodados, para quê? Para garantir que o transbordo também acompanhe a mesma linha do trator. Ele vai deixar de ser preguiçoso aí, né? E vai evitar pisotear nas linhas da cana. Eu acredito que, pensando naquela questão da longevidade do canavial, é uma tecnologia ainda poucas fabricantes oferecem, né? Mas é uma tecnologia promissora que acredito que nos próximos anos, pelo menos eu espero, tá vendo com bastante frequência nos canaviais. Você já viu em canavial sendo utilizada? Na prática, é muito difícil ainda. A gente está naquele ponto que a gente está avançando para ter o piloto no trator do transbordo. Para chegar aqui atrás, a gente ainda talvez tenha um caminho a percorrer. Tá? Perfeito, mas já é um indicativo de que realmente é uma boa alternativa. Perfeito. E assim, com isso tudo que eu falei, a gente tem a chance de atrasar a chegada das falhas e aumentar a longevidade do canavial. Só que elas vão estar lá e a gente precisa partir de outra frente agora, que é mitigar o efeito das falhas. E a gente tem dois caminhos. O primeiro caminho é fazer o replantio delas. O que é o replantio? Utilizar de mudas pré-brotadas ou das próprias plantas próximas às falhas para, após aquele mapeamento de falhas que a gente fez com drone, ir em loco, né, e fazer o replantio. Só que o replantio das falhas, isso é minha opinião, tá? Ele é interessante para a gente fazer num primeiro para segundo para terceiro corte, quando o canavial ainda é jovem. Por quê? Porque essas mudas, elas não, assim, é viável, né? Só que não é algo barato. Então, quando eu faço no começo, eu ainda tem vários cortes pela frente para retirar esse investimento e ter lucro. Quando eu faço em cortes muito tardios, ou seja, quarto corte, aí você já está com todo o seu canavial perdendo vigor, ou seja, no fim da vida, né? E tá colocando muda nova lá, ou seja, a gente não vai ter tempo de colher essas mudas novas o suficiente para ter lucro, tá? E um outro caminho, já pensando nesses canaviais mais antigos, é não replantar a falha e aí a gente deixar de investir nela, ou seja, deixar de aplicar fertilizantes sobre elas. O canavial continua com fertilizantes, mas as falhas a gente para de aplicar. E é isso que eu venho pesquisado nos últimos anos no meu doutorado, para ver se será que a cultura responde positivamente a isso. É um grande passo a gente deixar de adubar as falhas do canavial, porque às vezes a gente perde aquele efeito compensatório. E resultados iniciais que eu tenho, que eu fiz com o cultivar, que é o RB 867515, muito utilizado no Brasil, né? Nós não encontramos diferença na produtividade adubando e não adubando a falha. Ou seja, inicialmente eu posso dizer que a gente não tem perda na produtividade. O que a gente tem então? A gente tem economia de R$170 por hectare. Ou seja, evitar um desperdício dinheiro. Mesmo, né? Evitar mesmo o desperdício. Com certeza. E para concluir, eu diria que eu trabalho nessas duas frentes, atrasando o aparecimento de falhas, né? E reduzindo seus impactos econômicos, principalmente por meio do controle eficiente dos insumos. Rafael de Graff, obrigado pela sua participação aqui, muito boa apresentação feita pelo Rafael, né? Bem amplo o conteúdo, parabéns pelo trabalho, pelo estudo também, né? pelo material desenvolvido, por isso está aqui com a gente no Bom Dia Senar Mato Grosso. Obrigado a você que nos acompanhou nessa manhã de quarta-feira, um excelente dia, até semana que vem.